tem uma música composta por Mitch Leigh e John Darien, que se chama The Impossible Dream. Ela foi composta para o musical da história do Dom Quixote de La Mancha, que é uma obra do Miguel de Cervantes, e essa música já foi interpretada por grandes nomes da música, e tem um trecho dessa música que eu vou destacar aqui, que diz assim: esta é a minha busca, seguir aquela estrela. Não importa o quão sem esperança, não importa o quão distante, lutar pelo que é certo, sem questionar ou repousar. Estar disposto a marchar pelo inferno, por uma causa divina. Bom, a gente está falando aqui da jornada do florescimento, e hoje nós vamos falar de uma flor específica. Flor muito representativa, que tem um significado especial, principalmente para as religiões orientais, muitas religiões orientais, principalmente o budismo, que é a flor de lótus. E é fácil de entender por que essa flor ela tem toda essa representação, ela acabou assumindo toda essa representação nesse âmbito espiritual, porque é muito curiosa a maneira como essa flor se comporta na natureza. E antes de chegar nessa flor, a gente vai falar um pouco da família em que a gente cresce. A gente tem falado muito aqui da dinâmica familiar, né? E uma coisa que acontece muito na família é o fenômeno da projeção, né? Então, o indivíduo, ele está aqui, eu e as minhas habilidades para desenhar pessoas. Então, a pessoa cresce aqui dentro de um sistema familiar. Vamos delimitar isso aqui como sistema familiar. E no sistema familiar vai ter várias outras pessoas aqui com quem esse indivíduo vai ter que conviver, não é verdade? Ele vai ter que conviver com todas essas pessoas. Bom, todas essas pessoas aqui carregam uma história de vida. E a gente tem falado aqui de honra e de desonra, né? Bom, a gente sabe que a vida de uma pessoa pode ser marcada por muitas desonras. Ela pode ter, infelizmente, vivenciado diversas desonras. Quando a gente fala de desonra, a gente está falando de tratamento indigno, basicamente, né? A pessoa pode ter passado por diversos tratamentos indignos e isso causa marcas profundas. Pode afetar o comportamento da pessoa, a personalidade da pessoa, pode prejudicar muito o desenvolvimento dessa pessoa ao longo da sua vida. Porque a desonra, ela mexe com o sentido de valor que uma pessoa tem de si mesma. E aí a gente tem uma espécie de ilusão que a desonra causa, que a gente precisa entender. Tá? Porque a desonra que eu sofri, ela não pode alterar a visão de valor que eu tenho de mim mesmo. Ok? Então, a pessoa ela pode ter sofrido humilhações, ela pode ter sofrido agressões, ela pode ter sofrido injustiças, e perceba que foram ataques de pessoas sem domínio de si mesmas, sem domínio do próprio comportamento, que eram dominadas pelos seus instintos de fúria, sei lá, de inveja, de egoísmo. E essas pessoas, então, podem ter feito dessa pessoa um alvo. Essa pessoa não tem culpa disso, né? No entanto, ela foi vítima disso. E se isso principalmente acontece no período da infância, isso pode fazer com que a pessoa adquira uma crença muito errada e ilusória de que o valor dela é afetado por aquela desonra. Ou seja, aquela desonra que eu estou sofrendo me diz que eu não tenho o valor que eu achava que eu tinha. Então, se a gente fosse pensar, sei lá, numa escala de valor, tá? Aqui uma escadinha,
com uma escala de valor. É, é como se eu estivesse aqui na minha escala de valor, ok? Nesse degrau. E isso se refere ao conceito que eu tenho de mim mesmo, da minha autoestima, da crença que eu tenho em mim como ser humano, né? E aí, quando eu sofro esse ataque de desonra ao qual alguém me submete, é como se eu acreditasse por causa disso que eu não tenho o valor que eu achava que eu tinha. Então eu desço degraus no conceito que eu tenho de mim mesmo. O que é uma ideia absurda, porque eu estou deixando que a desonra que causaram na minha vida vá ditar o meu valor pessoal. Só que o valor pessoal de uma pessoa, ele não pode ser alterado a partir da desonra que alguém quer infligir a você. Ou seja, a pessoa me ataca com algum tipo de desonra, que pode ser uma humilhação, uma injustiça, uma agressão, uma coisa que eu não mereço sofrer, ok? Essa desonra que eu infelizmente acabo tendo que vivenciar a partir desse ataque externo, ela não muda em nada o valor que eu tenho enquanto ser humano. Isso é impossível. É essa crença que a pessoa tem que conseguir destruir. É uma crença errada, ilusória, de que o valor dela diminuiu por causa da desonra que ela sofreu. Porque aquela desonra, aquela agressão, aquela humilhação, disse para ela, quis transmitir uma mensagem para ela que era de que você não merece consideração, você não merece um tratamento digno, você não merece ser honrado. Então a pessoa, ela realmente acredita nisso e aqui na mentalidade dela, ela cai degraus no conceito de valor que ela tem de si mesma. O que acontece quando a pessoa cai esses degraus aqui e passa a viver nesse nível aqui, ó, mais baixo? O que acontece é que várias áreas da vida dela vão ser afetadas e ela vai ficar presa nesse degrau mais baixo. Isso sempre acontece? Não. Não, nem sempre a pessoa acredita que a desonra que ela sofreu diz alguma verdade sobre ela. Se a pessoa não acreditar nisso, isso significa que ela tem um nível de inteligência emocional bastante desenvolvido e ela é capaz de diferenciar o tratamento que lhe dão do seu valor pessoal. Mas para uma criança, geralmente é mais difícil. A criança, vamos lembrar que a criança está buscando no entorno, na relação que ela tem com as pessoas, informações sobre ela mesma. Vamos imaginar um pai ou uma mãe dando um tratamento desonroso para o seu filho ou para sua filha, tratando ele de uma forma indigna, atacando essa criança com bullying, com agressão física. Que mensagem ele está passando para essa criança a respeito do valor que ela tem como ser humano? Infelizmente, a tendência da criança é acreditar nisso. E aí ela vai ter que crescer para desenvolver a sua inteligência emocional para destruir essa crença errada. De que ela não está presa aqui nesse degrau que quiseram fazer ela acreditar que estava. Ok? Será que, depois que esse indivíduo cresce, pensando nos indivíduos que sofreram isso aqui, depois que eles crescem, são todos os indivíduos que conseguem perceber, isso era uma mentira. Aquilo não está dizendo a verdade sobre o valor que eu tenho como pessoa. Eu não estou presa a esse nível de desonra. Muita gente não consegue chegar nessa conclusão. Muita gente não consegue destruir essa crença errada. Se essa pessoa não consegue destruir essa crença errada, muitas vezes, o que pode acontecer? Ela acaba trabalhando até inconscientemente para se manter no padrão de desonra e ainda por cima, além de ficar presa no padrão de desonra do qual ela acreditou que se tornou escrava, ela quer fazer com que outras pessoas também fiquem presas nesse padrão. Essa dinâmica pode acontecer dentro de uma família. E aí a gente chega no fenômeno da projeção. Então vamos pensar nas projeções das quais esse indivíduo aqui pode estar sendo vítima. Então vamos entender o que são essas projeções. Essa aqui, essa pessoa 1 é a irmã dele. A irmã dele, quando ela era
criança, ela tinha um distúrbio alimentar. Mas ela adquiriu esse distúrbio alimentar porque as pessoas costumavam humilhar ela quando ela estava comendo, dizendo que ela comia demais, dizendo que ela não conseguia se controlar e ela comia compulsivamente. Talvez isso não existisse. Talvez ela tivesse uma alimentação normal, estava em fase de crescimento. Adolescentes, quando estão em fase de crescimento, eles comem mais, não é verdade? Mas vamos supor que ela estivesse ali no seu ambiente familiar, convivendo com pessoas que gostam de humilhar. Então eles faziam do momento da refeição dessa pessoa aqui um momento de trauma e de humilhação. Então, quando ela ia se alimentar, por exemplo, as pessoas falavam, nossa, você não consegue se controlar, olha como você está ficando obesa. E transformavam, assim, talvez o padrão físico dessa pessoa num motivo de bullying. Quando ela era só uma criança normal que estava se desenvolvendo e não tinha nada de errado com ela, ok? Inclusive, a gente sabe que muitas vezes é normal que as crianças engordem um pouquinho, depois elas crescem, o peso se distribui, não é verdade. Então, ela estava, de repente, num processo normal. O que um pai e uma mãe normal fariam, assim? Eles levariam essa pessoa no nutricionista, que ia orientar, talvez, se ela tivesse que ajustar alguma coisa, mas não iam transmitir uma preocupação excessiva com o peso dessa pessoa, né? Iam se preocupar com a saúde dessa pessoa, nem tanto com a forma física dela, já que ela estava no momento de se desenvolver e etc., né? Então eu tô jogando aqui uma situação em que essa criança aqui, essa pessoa quando era criança, sofreu um tipo de tratamento desonroso que estava ligado à sua alimentação. Ela cresceu, mas ela ainda tem um sentimento de humilhação que ela carrega com ela. Ela ainda não consegue lidar de forma saudável com a comida. Ela desenvolveu distúrbios alimentares, ou talvez não tenha desenvolvido um distúrbio, mas ela não consegue lidar bem com o seu corpo. Ela não consegue comer sem se sentir culpada. Percebe? Então, assim, problemas que aconteceram assim nessa fase de desenvolvimento em relação à alimentação podem provocar diversas coisas nesse indivíduo. Qual é a projeção que essa pessoa que passou por esses problemas vai jogar aqui nesse indivíduo que é irmão dela? Ela vai repetir o tratamento que deram para ela. Então, quando talvez não na mesma escala, mas quando esse indivíduo aqui está comendo alguma coisa, ela vai falar, nossa, mas você vai comer tudo isso mesmo? Então vai ficar sempre reparando no que ele está comendo. Nossa, mas de novo você vai repetir o jantar? De novo mesmo? Você não já comeu demais? Nossa, mas você percebeu que essa roupa já tá ficando apertada pra você? Então ela vai ficar fazendo comentários. Talvez não chegue a repetir o nível de humilhação, de agressão que ela sofreu, mas ela vai fazer vai jogar uma projeção, assim, uns comentários, e vai fazendo com que essa pessoa fique se sentindo um pouco desajustada. Eu não posso tomar café da manhã que ela tá vendo a quantidade de comida que eu tô comendo, sabe assim? Então isso já é um desajuste, uma certa invasão na privacidade dessa pessoa, que faz com que ela se sinta desconfortável aqui no ambiente familiar. Vamos para a próxima projeção. Então esse aqui é o pai dessa pessoa, o pai desse indivíduo. O pai desse indivíduo, quando ele era mais jovem, ele era tratado com muita agressividade pelo pai. Então, esse pai dessa pessoa foi criado pelo pai dele de uma forma muito rígida, muito agressiva. Ele foi aquela pessoa que foi ensinada que homens não podem mostrar suas fragilidades, não podem ter medo de nada, que tem que ser extremamente durões. Então, quando ele cometia algum erro, ele era humilhado pelo pai, ele recebia surras humilhantes. Então, um tratamento extremamente desonroso, extremamente humilhante. Como é que ele foi tratar esse filho aqui? Com a mesma humilhação. Então, essa é a projeção que causa aqui. Quando esse filho comete um erro, ele é humilhado. Ele é tratado como se ele fosse um incompetente, um incapaz. Esse pai vai xingar esse filho, vai fazer com que ele se sinta uma pessoa errada, que não faz nada certo. Então essa é a projeção que acontece aqui. Essa aqui é a mãe desse indivíduo. Essa mãe aqui, ela não conseguiu realizar seus sonhos. Ela começou a trabalhar muito cedo para ajudar na sua casa.
E ela não conseguiu realizar seus sonhos, ela simplesmente não teve essa oportunidade, não teve nenhum apoio da família. Talvez ela fosse uma pessoa que tivesse muito potencial, muita inteligência. Ninguém olhou para isso, ninguém deu uma mão de apoio. Talvez a família fosse pobre, não tinha nem a ideia de que o potencial dessa pessoa precisava ser desenvolvido. E ela então tinha muito potencial, mas ela não teve nenhum apoio, ninguém que percebesse, ninguém que incentivasse, nenhuma oportunidade. Não conseguiu desenvolver esse potencial, não conseguiu realizar seus sonhos, não conseguiu alcançar seus objetivos, porque ela percebe que ela podia fazer muita coisa. Ela vai crescendo, vai percebendo que podia fazer muita coisa, mas vai desistindo disso também, porque se sente desmotivada, porque acha que já está tarde demais. Qual é a projeção que ela vai fazer aqui nesse filho? Ela vai desincentivar esse filho. Ela vai falar que não vale a pena. Não vale a pena ele fazer aquela faculdade que ele acha que quer fazer, porque isso não dá dinheiro mesmo. Não adianta ele iniciar aquele negócio que ele estava pensando em iniciar, porque isso daí não vai para frente. Não adianta ele aprender a tocar o instrumento X que ele queria tocar, porque pouca gente tem talento mesmo para esse tipo de coisa, e mesmo quando tem talento não ganha dinheiro com isso. A projeção aqui é: não sonhe, não acredite, não se empenhe, porque os sonhos não se realizam. Não tenha a menor crença em si mesmo, não busque os seus objetivos. Por quê? Porque ela está transferindo toda a frustração de sua própria vida para esse filho, ok? Qual é a projeção desse aqui? Bom, esse aqui é um tio que esse personagem encontra só nos fins de semana. Mas esse tio foi criado por aquele mesmo pai, irmão desse aqui. Foi criado por aquele mesmo pai agressivo, né, que dava um tratamento humilhante para os filhos. Ele também foi tratado com as mesmas humilhações. O que ele faz quando encontra esse sobrinho? Bullying. Toda vez que ele encontra esse tio aqui em alguma reunião de família, ele sofre mais bullying além do que sofre na convivência com o pai. Já essa daqui é a avó dele. A avó dele, mãe da mãe dele. Essa avó aqui é aquela que não soube como incentivar a filha, é aquela que acabou permitindo que a filha trabalhasse muito cedo para ajudar na casa, né? Essa avó aqui, ela já não... Deixa eu trocar de caneta aqui. Essa avó aqui, ela acaba tendo o mesmo comportamento que ela teve com essa filha aqui. Ela olha para esse neto como se ele não tivesse futuro, né? Então é um olhar parecido com o que ela tinha em relação à filha. Então essas projeções todas direcionadas para esse ser que está aqui, para começar, elas são muito invasivas. Ninguém deveria ter que lidar com olhares tão massacrantes, que querem ditar o que você tem potencial para fazer ou não, que querem dar tanto palpite no seu modo de viver e de ser. Então, quando a gente está dentro de um sistema familiar, para que a gente se sinta bem e para que a gente tenha uma vida saudável dentro desse ambiente, a gente tem que ter um espaço que é só nosso, muito bem delimitado, em que as pessoas não adentrem e cuja fronteira não é quebrada, entende? Tem de haver dentro de um sistema familiar um limite pertencente a cada indivíduo, que é um limite sagrado, que deve ser respeitado, no sentido de que eu preciso entender que a sua vida, ela é de seu domínio e tem uma barreira que eu não posso ultrapassar, ok? Aqui, os membros dessa família, eles podem colaborar uns com os outros. Eles devem se importar uns com os outros. É muito bom que eles aprendam uns com os outros, mas eles precisam entender o limite demarcado do que é a vida de cada pessoa e que não pode ser invadido. Para começar, isso é muito importante que se entenda, ok?
Mas, ao que parece, as pessoas aqui elas não entendem isso. Elas são extremamente invasivas, extremamente desrespeitosas e experimentaram na sua história de vida essa queda ilusória no valor que tem enquanto pessoa por causa dos diversos tratamentos nocivos, né, das convivências tóxicas e das humilhações e injustiças às quais foram submetidas. Então elas acreditaram que a vida acabou se prendendo a um nível mais baixo. E ainda, além disso, além de acreditar que a vida delas estava condenada a um nível mais baixo, elas tentam fazer com que esse nível mais baixo se perpetue, ou seja, que isso se mantenha no sistema da família. Elas tentam convencer os outros membros de que estão todos presos nesse nível mais baixo da desonra. E ninguém consegue subir os degraus de novo para dar a si mesmo e aos outros membros da família um tratamento digno, de honra, de respeito, né? Que é, na verdade, quando o amor se manifesta. Então a gente pode concordar que isso aqui é um ambiente muito tóxico. Extremamente tóxico. As pessoas elas se prendem às sujeiras ao invés de solucionar os problemas, ao invés de limpar a sujeira, de se livrar do lixo, elas estão se agarrando ao entulho que fez com que elas descessem todos esses degraus e realmente acreditam que estão presas nesse nível mais baixo de vida. Bom, o que pode salvar esse indivíduo? Ele tá aqui, nasceu nesse sistema aqui, ó. Tem como ele escolher o sistema em que ele nasceu, de família? Não, nasceu aqui nesse sistema. As pessoas são problemáticas, estão adoecidas emocionalmente, talvez esteja adoecendo até fisicamente aqui, por conta de todas essas questões emocionais. Talvez essa pessoa já esteja começando a se sentir muito doente, né, por causa de tudo isso. E aí, o que essa pessoa faz, né, para recuperar o domínio da sua vida, a visão do seu valor próprio, né, para substituir toda essa desonra por um comportamento de honra, né? Bom, é aí que entra o que a gente vai falar sobre a flor de lótus, o efeito lótus. E aí eu estava falando, né, sobre o fato de que essa flor, ela realmente se tornou muito representativa para muitas religiões, e não é sem motivo, porque todas as características que envolvem a flor de lótus são muito interessantes. Por quê? Porque a flor, ela vai se desenvolver ali, né? Ela vai começar a germinar num ambiente de lama, de lodo, sujeira, ok? Exatamente como o lugar em que essa pessoa aqui se encontra. Uma família cheia de lama, cheia de lodo, né? Que é o que a gente está falando aqui da desonra, né? Ao qual ela acredita que está presa, né? Esse nível de desonra. Então, assim, é uma família cheia de comportamentos doentios, cheia de tratamentos humilhantes, né? E que faz questão de manter isso dentro da família, né? Então, isso daqui é um lamaçal. Isso daqui é um lamaçal. Então, a flor de lótus, ela vai se desenvolver num ambiente assim, é lodo e lama, ok? E aí, vamos mostrar aqui como é que funciona a flor de lótus. A gente tem lá esse ambiente de lodo e de lama. A flor, ela vai começar, a planta, ela vai começar a se desenvolver aqui no meio desse lamaçal. Só que aí ela vai subir, vai emergir dessa lama toda, né? E aí a flor, ela vai desabrochar acima da lama. Ela vai desabrochar aqui. Qual é a coisa muito interessante na flor de lótus, né? Primeiro justamente isso, né? Que ela se desenvolve na lama, mas quando ela desabrocha aqui, ela surge linda, reluzente, né?
é uma coisa magnífica sobre aquele lamaçal, né? E isso já faz com que ela tenha todo esse significado, né, de algo que emerge da sujeira como se estivesse imaculado, completamente limpo, completamente preservado. E também tem outra característica interessante, que é o seguinte: a flor de lótus, ela se fecha à noite, desabrocha ao amanhecer e se volta para a luz, para o sol, né? Então tem muito esse significado espiritual de. Eu acho que é importante falar aqui que eu não tô querendo trazer nenhum significado místico. Eu estou explicando o porquê do significado místico existir. Mas a comparação que a gente vai fazer com a flor de lótus é uma comparação muito prática, na verdade, que é bastante interessante. Mas por que ela ganha esse significado espiritual e místico, né? Justamente por isso, ela fecha a noite, se fecha a noite como aquele, e aí na espiritualidade, né, como aquela pessoa que se volta para dentro no período de escuridão da sua vida, no período sombrio, ela se volta para dentro de si mesma, mas quando ela se volta para dentro de si mesma, ela encontra dentro de si a sua essência mais genuína, mais pura, e aí então ela desabrocha ao amanhecer, ou seja, quando ela supera esse período de escuridão, esse período de dificuldade, esse período de lutas internas e externas também, né? Um período de dificuldade, de atravessar, talvez, por desafios e enfrentar desafios e tudo mais, né? E aí, então, ela desabrocha ao amanhecer, linda, com esse aspecto de pureza e se voltando para a luz, né? Ela sai da lama, desabrocha ao amanhecer, se volta para a luz, e aí então a gente tem essa comparação da essência da pessoa que se volta para a luz e que é uma essência incorruptível, que busca a luz, e não importa que ela passe pela lama, não importa que ela passe pela escuridão, não importa que ela passe por desafios e problemas e coisas que parecem intransponíveis, ela consegue emergir e ela se volta para aquilo que é da natureza dela, que é a luz, que é o amanhecer, que é o florescer, que é o que nos lembra da vitória na jornada do herói, que foi tão repetidamente tratada em tantas culturas, histórias e, inclusive, por alguns psicanalistas. Isso aqui tudo que eu estou falando é muito da psicanálise junguiana, né? Bom, o que seria o efeito Lotus? O efeito Lotus é algo estudado pela ciência, né? Por isso que eu estou falando que eu não tô querendo aqui me ater a coisas místicas. É algo tratado pela ciência. Mas aí eu vou ler, porque quando entra nessas coisas da biologia, eu acho que é mais interessante dar uma lidinha aqui na definição. Então, o efeito lótus é a capacidade que algumas superfícies, como as folhas da flor de lótus, têm de repelir a água e a sujeira, mantendo-se secas e limpas. Esse efeito é resultado de uma estrutura microscópica e nanométrica na superfície da folha, que cria um alto ângulo de contato com a água, fazendo com que as gotas rolem e levem consigo partículas de sujeira, um fenômeno de autolimpeza ou superhidrofobicidade. Então, a superfície da folha de lótus possui micro e nano-rugosidades e também uma fina camada de cera. E essas características conferem à folha uma propriedade superhidrofóbica, ou seja, a água tem dificuldade de aderir à superfície. Então, em vez de se espalharem, as gotas de água se formam como esferas na superfície. E aí, ao rolar pela folha, as gotas de água capturam as partículas de sujeira, permitindo que a superfície da folha se mantenha limpa. Esse princípio natural, né, de repelir a sujeira e a água que a flor de lótus tem, ela foi muito utilizada, depois que eles estudaram isso, né, foi muito utilizada na indústria. Então eles fizeram, por exemplo, revestimentos autolimpantes, tintas, vidros, fachadas que repelem água e sujeira. Na indústria têxtil, criação de tecidos hidrofóbicos e que são autolimpantes.
né? E geralmente isso acontece mesmo, né? De a ciência estudar na natureza algumas características que são muito úteis dentro da indústria, né? E no desenvolvimento de tecnologias também, né? Em diversas áreas, né? Então, se a gente associar isso, esse efeito Lotus, que repele a sujeira, com aquele indivíduo que estava ali naquela família, é isso que a gente tem que pensar, né? A flor de lótus, ela se desenvolve num ambiente extremamente sujo. Sujo. Isso não a impede de emergir, de crescer acima desse ambiente e de desabrochar, de se tornar a flor belíssima que é porque é capaz de repelir toda essa sujeira. Né? A gente vê aqui na explicação que a água ela quase não entra em contato com a superfície da planta, porque existe uma proteção, uma cera, né, que impede. Então, a gente precisa pensar nesse efeito Lotus como algo que a gente precisa desenvolver. Quando a gente acaba crescendo numa família em que existe todo esse ambiente muito tóxico. Porque ninguém escolhe a família em que vai nascer. Ninguém tem como escolher a família que vai nascer. Né? Eu estava falando aqui no último vídeo, eu estava contando aqui no último vídeo toda uma historinha muito bonita sobre como a gente deve honrar as pessoas que a gente ensina, sobre como a gente deve honrar a oportunidade de ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos alunos, como a gente deve ser pessoas que ocupam uma posição de autoridade com compaixão, né? Mas muitas vezes você nasce numa família que não tem nada disso. Os pais não têm um olhar de compaixão dos seus filhos. As pessoas com as quais você convive ali naquela família, elas não têm uma visão de como eu posso honrar esse indivíduo que chegou aqui, esse pequeno indivíduo frágil, como eu posso honrar a existência dele, como que eu posso ensinar ele a acreditar nas próprias virtudes, a desenvolver as próprias virtudes, acreditar no seu valor como pessoa, como é que eu posso fortalecer esse indivíduo? Muitas famílias não têm esse olhar. As pessoas elas não estão preocupadas com isso, pelo contrário. Elas sofreram tantas desonras que na cabeça delas elas desceram degraus que são impossíveis de subir, embora de fato elas nunca tenham descido esses degraus. Porque quando a gente acredita que o tratamento desonroso que nos deram diminui o nosso valor como pessoa, a gente está acreditando numa mentira. Essas pessoas acreditaram numa mentira. Elas compraram uma ideia de que elas não tinham valor. Elas acreditaram que elas não tinham valor pelo tratamento que foi dado a elas. E aí então elas ficaram presas nesse nível mais baixo de vida, em que elas passam a dar um tratamento desonroso para si mesmas. Então essa pessoa que vai entrar em relacionamentos em que ela suporta humilhações, por exemplo. Ela vai entrar num casamento em que ela não consegue se desenvolver como pessoa, porque essa pessoa talvez seja uma pessoa egoísta, que talvez ela suporte dentro desse casamento uma pessoa que trata com indiferença, que não reconhece o seu valor como pessoa. Então, essa pessoa ela passa a viver no padrão de desonra, e aí ela mesma passa a buscar inconscientemente situações na vida dela em que vão manter ela presa nessa desonra, entende? Então pode ser que essa pessoa tenha vícios que vão destruindo a qualidade de vida dela. Pode ser que ela simplesmente não consiga buscar os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas. Essa pessoa, ela queria passar no concurso, mas ela não estuda porque ela acredita que é impossível que ela passe. Ela queria entrar na faculdade, mas ela não presta o vestibular porque ela não acredita que ela vai passar, porque ela comprou totalmente a ideia de que ela não tinha valor pela desonra, pelo tratamento desonroso que foi dado a ela. Essa pessoa ela se conforma com coisas que estão abaixo do valor que ela realmente tem, que a tratam de uma maneira que ela não merece. Entende? Ela não enxerga mais o seu valor pessoal. E ela ainda quer fazer com que a família toda permaneça presa nesse lamaçal.
Então, a criança que nasce nesse ambiente em que está todo mundo afetado pelas desonras que sofreu na vida, essa criança, ela infelizmente vai ser afetada porque ela é uma criança. E aí a gente tem que torcer para que essa criança cresça e supere isso, se ela conseguir desenvolver sua inteligência emocional. É por isso que ensinar inteligência emocional é tão importante, principalmente nas escolas. E, além disso, a gente tem que entender que todas essas desonras que aquela criança sofreu aqui no seu desenvolvimento, no lamaçal, ok? Essas desonras, elas vão precisar ser reeditadas. O que a gente precisa? Como que a gente lida com a desonra, né? A gente não tem como apagar ela da nossa história, mas a gente precisa reeditar. Como é que a gente reedita? Através da honra, ok? Então, talvez essa criança que está nesse ambiente doentio na sua família, talvez quando ela for para a escola, quem sabe, quando ela for para a escola, ela encontre um professor que dê um tratamento completamente diferente para ela, que a veja de uma forma completamente diferente. Então, pode ser que ele tenha um olhar de profundo respeito e de crença positiva em relação a essa criança. E pode ser que ele incentive essa criança. Essa é uma maneira de começar a reeditar a desonra. Como que a gente reedita a desonra? Com a honra. Se eu encontro na minha escola um professor que acredita em mim, que me incentiva, que fala que eu tenho potencial, que vale a pena lutar pelos sonhos, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu vou conseguir, esse professor ele está me ajudando sem saber, porque talvez ele não saiba de que família essa criança vem. Ele está me ajudando a reeditar essa desonra aqui na minha cabeça. Então é importante, nesse caso, todos nós pensarmos, todos nós, que tratamento a gente está dando para as pessoas com as quais a gente convive? Eu estou falando todas as pessoas com as quais a gente convive. Por que é tão importante tratar as pessoas com honra, com respeito, com compaixão? Vamos lembrar que a honra é o quê? Compaixão, confiança, consideração. Por que é tão importante, né, mostrar para as pessoas que isso existe no mundo? Porque tem muita gente com experiências de vida que colocaram sobre elas um lixo emocional, um entulho muito grande de muitas desonras que elas sofreram. Quando a gente fala da jornada do florescimento, que é o tema aqui do que eu estou tratando, né? A jornada do florescimento, a gente está falando de, ao longo dessa jornada, ir deixando o lixo para trás. Por quê? Porque aquela pessoa que cresceu nessa família aqui e sofreu toda aquela projeção, né? que não tinha nada a ver com ela. As pessoas estavam projetando naquela criança coisas que eram da história de vida delas. Que agora estavam afetando essa criança que não tem nada a ver com essa história de vida delas, entende? Então, assim, essa criança ela vai ficando com um monte de lixo emocional, com um monte de entulho que não tem nada a ver com a própria vida, que são coisas que vêm dos problemas, da caminhada de outras pessoas. E agora essa criança está carregando isso nos ombros dela. Então, assim, a jornada do florescimento também é sobre ir tirando esse lixo de cima da gente e deixando isso para trás. Porque o que a gente quer? A gente quer emergir acima disso com a nossa essência genuína, limpa, né? Então a gente precisa ter essa capacidade repelente. Isso não me pertence. Isso que a pessoa está projetando em mim, isso não é meu, não me pertence. Eu tenho que repelir, entende? Pega um espelhinho e fala, pessoas, veja aqui, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com você? Isso é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, para conseguir florescer, a gente precisa deixar o lixo, a gente precisa deixar a lama para trás. Essa lama não nos pertence, ela não é da nossa essência, ela atrapalha o nosso florescimento.
E são coisas que as pessoas estão atirando nos outros, é uma lama, é uma sujeira, que as pessoas estão atirando nos outros, que só diz respeito à vida delas, e que elas deviam estar resolvendo. Elas não deviam estar distribuindo para as outras pessoas, muito menos para as crianças que chegam nessas famílias. Entende? Esse lixo, ele tinha que estar sendo tirado, não sendo distribuído. Não é possível fazer crianças de lata de lixo, né? Então, infelizmente, muita gente cresceu recebendo esse entulho nos ombros que não era seu. Então, a gente precisa aprender a adquirir esse efeito Lotus de repelir isso, porque não é seu, porque não te pertence, porque não tem nada a ver com a sua vida, não diz nada sobre quem você é. Como é que eu reedito a desonra? Eu preciso honrar minha própria vida. Eu preciso honrar minha própria caminhada, eu preciso honrar minha existência, eu preciso honrar quem eu sou, eu preciso honrar minha essência. Né? O meu lugar não é na escuridão, o meu lugar não é na lama. Isso aqui não faz parte de quem eu sou, ainda que eu tenha me desenvolvido, ainda que eu tenha crescido, ainda que eu tenha nascido numa família que é como um pântano. Esse não é o meu lugar. Isso não modifica em nada a minha essência. Isso não impede a busca da vida que eu quero para mim. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Eu preciso reeditar. E reeditar a desonra é atitudes de honra, comportamentos de honra, escolhas de honra. Né? Então, a pessoa que você escolhe para ser seu parceiro na vida, essa pessoa honra quem você é, honra a sua história. Como é que ela te vê? Será que ela passa para você essa ideia de que você não tem valor, de que você é fraco, de que os seus sonhos não fazem sentido, sabe? O emprego que você está, os empregos que você está aceitando para a sua vida, né? Na sua área profissional, as coisas que você tem desempenhado na sua área profissional, elas trazem honra ou desonra para a sua vida? A maneira como você tem cuidado do seu lar, da sua família, agora talvez você esteja formando a sua própria família, elas refletem honra ou desonra, né? Você acredita que você merece ser feliz? Você acredita no seu potencial de desenvolvimento? Porque essa crença também tem a ver com a honra e com a desonra que você enxerga a si mesmo, né? É preciso ter um olhar de honra para consigo mesmo. O que é isso? Confiança, consideração e compaixão. Eu preciso ter um olhar de compaixão em relação a mim. E muitas vezes quem nasce aqui nessas famílias que projetam tudo isso, que fazem essa pessoa um alvo de ataque, de bullying, né? Muitas vezes a pessoa que cresce sendo vítima disso, ela acredita que o seu destino na vida é se sacrificar pelos outros. Então talvez você esteja sacrificando a sua felicidade. Isso não é honrar a si mesmo. Isso não é honrar a própria história. Então essa ideia de vou me sacrificar, mereço me sacrificar, isso é absurdo. Ninguém merece se sacrificar. Se sacrificar não é papel de ninguém. É óbvio que algumas vezes nas nossas vidas nós vamos ter que fazer alguns sacrifícios, porque existem motivos grandes para isso, e aí a gente acaba entendendo que tem alguns sacrifícios que a gente vai ter que fazer em prol de outras coisas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando essa ideia de que eu devo anular a mim mesmo, de que a minha vida é destinada a um tipo de sacrifício que me impede de ser feliz. Entende? Isso é uma ideia que muitas vezes é colocada na sua cabeça lá naquela família tóxica, doentia, que fez você acreditar que você merecia aquele tipo de tratamento, que você merecia receber todos aqueles ataques, que você merecia tratamentos de desonra, e que não adianta você lutar pela sua felicidade. Então, quantas mentiras fizeram você acreditar, né?
que fazem com que você mantenha essa ideia absurda de sacrifício. Tenho que me sacrificar, que o meu destino é me sacrificar mesmo, que eu não posso ser feliz. Não faz sentido. É absurdo, é uma crença ilusória que diminui a ideia de valor que você tem a respeito de si mesmo, que te prende naqueles degraus mais baixos. Mas isso de ficar preso nesses degraus mais baixos é a mesma coisa do elefante preso na cordinha, né? Que todo mundo já viu essa ilustração. O elefante, quando ele é pequenininho, ele é preso numa cordinha que é amarrada num tronquinho de árvore. Só que, como ele foi preso ali muito pequenininho, ele internaliza essa ideia, ele acredita realmente que é impossível ele se soltar daquilo, mesmo quando ele já é um animal gigantesco, que é só chutar o tronquinho de árvore e sair andando. Então, assim, quantas coisas você acreditou que ainda estão interferindo na sua vida, mas que na verdade não deveriam ter poder nenhum sobre você? Né? Por que você ainda não desabrochou plenamente? Por que você ainda não está sendo você verdadeiramente? É sobre isso que é a jornada do florescimento. A gente precisa deixar esse entulho para trás. A gente precisa aprender a repelir essas coisas que não são nossas. A gente precisa substituir a desonra pela honra, né?